E olha as raízes dela como está. Passando da hora aí de mudar para outro vaso. Você lembra da nossa muda aí de alporquia? Hoje a gente vai aqui cortar aqui e vamos ver se ela enraizou ou não. Vou molhar aqui porque o substrato está seco, gente. Olha, ontem o sol foi muito quente e ontem eu não reguei as minhas plantas à tarde. Tive muita ocupação ontem à tarde e eu acabei não molhando. Mas vou molhar ela aqui, que é para não soltar todo esse substrato aí na hora que eu cortar. Então, essa muda é uma muda de alporquia, né? Esse aqui é um método para quem tem aí a dificuldade de estar fazendo aí um enraizamento de mudas de estaca na areia ou no substrato mesmo, não tem em qualquer outro lugar, mas tem pessoas que tentam fazer muda aí de galho, não consegue. E esse aqui é um método aí que se chama alporquia, é um método bem prático e bem fácil, onde você dá um corte aí no galho da sua planta e coloca um copinho ou um saquinho e coloca aqui uma terra adubada, um substrato, e você aguarda aí entre 2 a 3 meses e aí você tem aí um enraizamento. No dia que eu fiz essa daqui, eu também ensinei passo a passo como fazer e eu vou deixar aí o vídeo no izinho, pode dar uma olhadinha aí para você ver como foi feito. Mas hoje a gente vai apenas retirar aqui o copinho, né? Vou cortar essa liga aqui que eu prendi, né? Que isso aqui é um enforca-gato que eu utilizo para amarrar, mas você pode amarrar com barbante ou com um durex, né? Também pode ser. Aqui embaixo eu coloquei uma fita crepe para prender aqui o copinho, mas é só você dar uma olhadinha. A gente vai tirar aqui e vamos ver o resultado aí da nossa muda aí de alporquia que foi feita. Essa aqui deve ter o que? 2 meses e meio apenas, ó. E olha aí, o enraizamento, tá vendo? Aqui a gente faz um corte para cima, encaixa o copinho com um substrato ou com uma terra adubada. E após 2 meses, esse aqui tem 2 meses e meio, mais ou menos isso, eu acredito, uns 2 meses e meio, e já criou aí as raízes, tá vendo? Já posso aí fazer o corte e plantar ela aqui em um vaso, um substrato. E aí, e dessa forma aí, a gente tem aí uma muda de estaca através da alporquia. Então, isso aqui é ideal para quem tem aí dificuldade em fazer as mudas de estaca. Tem muita gente que fala comigo aí nos vídeos que não consegue fazer enraizamento de mudas de galho. Então, essa aqui é uma forma prática, simples, que dá para estar fazendo, entendeu? Aí quando está enraizado dessa forma aqui, você só precisa vir aqui, ó, fazer o corte. Eu vou fazer o corte agora para a gente estar colocando ela numa terra adubada, né? No caso aqui eu já tenho o meu substrato que eu faço, que eu cultivo todas as minhas plantas. Aí após 3 meses, essa aqui não tem nem 3 meses ainda, tem 2 meses e meio e está com ótimo enraizamento. Mas se você não quiser estar plantando quando as raízes estão ainda pequenas como essa, você pode esperar uns 5 meses e aí esse copinho vai estar bem cheio de raízes e aí você pode estar fazendo aí o corte para plantar. Essa daqui eu já consigo fazer. Já consigo passar ela para o vaso, ó. Você vem com cuidado aqui atrás, ó. Tá vendo? As raízes estão aqui na frente. Aí você vem aqui com muito cuidado, faz aqui o corte, ó. Tá vendo? Cortou. Ó, tirei, tá vendo? Olha a quantidade de raiz. Aí você vai pegar aqui, ó, a sua cola. Tá vendo como é o corte? O cortezinho você faz ele aqui, ó. Corta ele para cima. Você vem aqui com a faca e dá um corte para cima. Não precisa selar com cola, não precisa nada. Você só precisa fazer esse corte, colocar o copinho e você coloca o substrato ou uma terra. E aí você sempre borrifa a água aí com um borrifadorzinho ou com um regadorzinho para que essa terra não fique seca. A terra não pode ficar seca. Aí após cortar, você vem com a cola instantânea no corte, ó. Passa, tá vendo? Passou a cola instantânea, selou. Agora sim você precisa da cola instantânea. Tem que selar, porque agora a gente vai plantar no vaso. E você vem aqui também, ó, onde foi cortado, passa também a cola instantânea para selar, para fechar esse corte aí. Vou mostrar aqui para vocês que até aqui embaixo, ó, aqui embaixo também estava emitindo aí raiz, tá vendo? Aí você pode estar me perguntando assim: ô Nita, mas não apodrece? Então, risco de apodrecer sempre há. Quando a gente vai fazer muda de estaca,
mesmo que você plante na areia ou na alporquia, como aqui a gente fez, o risco de apodrecer sempre vai ter, mas a maioria das vezes que eu faço aí, sempre enraiza. Então, tem risco de apodrecer? Tem. E se apodrecer, o que que você faz? Se apodrecer, você precisa tirar a terra e fazer o corte imediatamente. Caso você note que está apodrecendo, como você vai perceber que a sua muda de alporquia está apodrecendo? Geralmente você vai notar que as folhas da parte de cima vai estar amarelando, alguma coisa de errado vai acontecer com as folhas, porque quando há podridão, as folhas sempre dão sinal. Então, se você notar que as folhas começam a amarelar, começam a cair, aí você vem aqui abaixo da sua alporquia, faça o corte imediatamente, tire a parte, e aí você tira a parte que tiver podre, sela com cola e faça aí, tenta fazer aí a sua muda no vaso com areia ou com substrato. Aí já não vai dar mais certo no caso da alporquia. Então, se você notar que as folhas amarelou, que está tendo alguma diferença no galho de alporquia, verifique tirando o copinho e tirando a terra e preste atenção se não está tendo podridão aqui nesse corte aqui, ó. Se por acaso você notar que está tendo podridão, tem que cortar, porque se você não cortar, a podridão vai descer até embaixo aí na sua planta. Então, no caso das minhas, eu já tenho essa experiência de perceber. Eu fiz em outro galho ali e eu notei que as folhas começaram a amarelar. Então, eu sabia que poderia ser podridão aí no corte. Eu tirei a terra e olhei e sim, estava apodrecendo. Eu cortei aqui embaixo e pronto, a planta está salva, não tem problema nenhum. Então fique atento aí também a isso, porque pode acontecer de sim dar algum fungo e apodrecer. Então preste atenção quando você fizer, mas a maioria das vezes dá super certo. E aí eu tenho aqui o meu galho enraizado e agora é só eu colocar ele aqui, ó. Eu vou estar colocando aqui a terra que eu sempre utilizo para plantar as minhas plantas que fica exposta aqui no quintal. Essa aqui, ó, é uma mistura de areia, carvão e casca de arroz, tá vendo? É uma mistura de areia grossa, carvão, casca de arroz carbonizado, que eu já ensinei aí como fazer. Dê uma olhada aí no izinho. A adubação, eu utilizo aqui muito a farinha de osso. Eu gosto de usar em todas as minhas plantas, não importa a idade, seja ela galho ou semente. Coloco aqui, ó, no fundo. E outro dia eu até vi em um vídeo meu alguém falando assim: a farinha de osso aí em contato com as raízes vai queimar tudo. Então, não queima não, viu gente? Eu já tenho experiência aí de sobra para afirmar para vocês que a farinha de osso em contato direto com as raízes não causa queimadura aí nas raízes para causar aí a morte da sua planta. Então, eu faço isso aqui tanto nas minhas mudas maiores, quanto nas mudas de estaca enraizada e também faço nas mudas pequenas, mudinhas ainda que estão nos copinhos descartáveis de 3 meses. Eu coloco assim, ó, coloco primeiro o substrato, forro com a farinha de osso, coloco aqui a minha mudinha em cima, tá vendo? Em cima direto aqui na farinha de osso. Não vai causar queimadura na raiz, pode fazer sem medo. Eu tenho experiência de mais de 5 anos fazendo isso aqui e eu nunca tive problema aí de apodrecimento aí das raízes da minha planta, porque fiz aí esse tipo de adubação dessa forma. Mas lembrando, gente, eu estou falando da adubação com farinha de osso, eu não estou falando de outro adubo químico, porque aí você pode de repente pegar uma outra adubação aí, né, adubo químico, for colocar no fundo aí, colocar as raízes da sua planta direto em cima e falar comigo: ah, Anita, eu coloquei o adubo tal e queimou as raízes, minha planta morreu. Não, eu não estou falando de outro adubo, eu estou falando da farinha de osso, que eu tenho experiência de sobra para afirmar que ela não queima as raízes das plantas, nem das mudas jovens e nem das plantas mais adultas e nem de mudas de galhos, tá vendo? Como eu plantei aqui, ó, não queima, mas é a farinha de osso. Você não vai colocar outro adubo aí no fundo do seu substrato aí na sua planta e falar comigo que queimou, porque aí a culpa não é minha, é sua, que fez tudo errado. Então assim, adubos químicos podem sim queimar. Olha, esse regador quase não sai água, viu gente? Ó, é uma tristeza ele, ó.
ele sai pouquíssima água, ó. Tem que ter paciência, paciência para fazer essa rega aí. Então assim, a farinha de osso você pode colocar aí e colocar sua raiz em cima e completar com substrato e plantar sua muda, tanto faz muda grande, quanto mudas jovens, quanto mudas aqui de estaca, não vai queimar. Somente a farinha de osso eu vou garantir para você que não vai queimar. Agora se você colocar outro tipo de adubação, eu não vou dar garantia que você não vai perder a sua planta. Infelizmente, eu não posso garantir isso para você. Mas essa daqui não queima aí as raízes, pode fazer sem medo de ser feliz. E aqui, ó, agora a maneira que ela for desenvolvendo aí o enraizamento, ela vai ficando mais bonita e logo logo ela vai estar aí florindo, viu gente? Porque ela já é uma muda florífica, ó. Ela tinha até flores aqui, já caiu, tá aí o talim. E agora essa daqui vai ter aí uma brotação. Eu vou estar mudando essa daqui também de vaso, que vou mostrar para vocês como ela está. Ó, vou tirar, você aperta o vaso assim, ó. E olha as raízes dela como está. Passando da hora aí de mudar para outro vaso. Esse aqui, ela é cultivada no substrato Carolina, não é na terra. Essa daqui é o substrato Carolina e eu vou retirar todo o substrato, porque quando você vai mudar a sua planta, caso você não use o mesmo substrato que você tem, você precisa retirar o antigo para colocar um novo. Então, se eu fosse usar o substrato Carolina, eu não precisava tirar esse torrão. Mas como eu vou plantar ela na areia com carvão, que é a mesma mistura que eu plantei essa mudinha aqui, ó, daí eu não deixo esse substrato, porque se eu unir esse daqui com a areia, vai causar apodrecimento. Porque com a areia, esse aqui vai ficar encharcado e ela não vai conseguir aí secar o substrato. Então, gente, olha para você ver como as raízes já estavam inchadas. No fundo do vaso já não havia mais nada para ela, tá vendo? As raízes estavam apenas encostadas no vaso, não tinha substrato nenhum mais no fundo para ela continuar desenvolvendo. Isso atrasa bastante aí o desenvolvimento da planta. Então, quando as raízes estão dessa forma aqui, ó, tem substrato para cá, mas aqui já não tinha mais nada. Então, é necessário fazer a troca do vaso e acrescentar aí um vaso maior com mais substrato. Se você quiser aí saber qual é o momento certo de você estar fazendo aí a troca do seu vaso, comenta aí no vídeo que eu vou estar ensinando para você passo a passo. E eu vou continuar aqui, ó, retirando todo o meu substrato, tá vendo? Vou tirar esse substrato aqui todo e eu vou plantar ela numa mistura de casca de arroz, carvão e areia grossa, que ela vai ficar aqui no quintal. E as plantas que eu cultivo aqui no quintal, eu gosto de plantar aí nessa mistura de areia, porque eu não tenho problema no período de chuva. O substrato Carolina, ele é muito bom, excelente, mas quando chove muito, tipo assim, às vezes chove 2 semanas constante, então eu acabo tendo problema aí de podridões de algumas raízes, né? Ele é um substrato bom, é muito bom, eu gosto demais desse substrato, mas para cultivar aqui no quintal eu fico mais tranquila quando eu cultivo na areia. Não é areia pura, viu gente? Porque tem gente aí que fala comigo que se pode cultivar na areia pura. Se você quiser, fique à vontade. Mas as minhas, eu não cultivo na areia pura não. Eu gosto de fazer um composto aí com a terra, né? Com a areia e plantar elas. Eu não costumo plantar em areia purinha não. Eu vou fazer também aqui a limpeza dessas raízes, tá vendo? Eu vou lavar ali primeiro, para mim ver aí as raízes que precisam ser cortadas. E aí depois eu vou estar limpando aí essas raízes e deixando apenas essas de baixo. Deixa eu ir ali lavar. E aqui, ó, eu lavar. E ela vai ter aí uma brotação muito bonita logo, logo. E eu vou mostrar passo a passo aí para vocês acompanhar. Vendo? Após você tirar todo o substrato, você lava, para você saber onde você precisa cortar. Ó, tem até algumas raizinhas aqui, ó. Tá vendo? Podre, mas está recuperada, ela recuperou sozinha. Quando a planta está bem adubada, bem cuidada, ela às vezes apodrece uma ou outra raiz, mas ela consegue sozinha se recuperar. E olha, um emaranhado de raiz. Agora vamos fazer ali a limpeza, né, de raiz. Vamos tirar essas raízes que estão aéreas aqui. E aqui, ó, nessa parte aqui de baixo, eu não mexo. Aqui está as raízes de alimentação, tá vendo? Elas estão até desenvolvendo bem. Apesar que ela não tinha mais substrato embaixo. Mas aí eu venho aqui, ó. Tá vendo?
já faço essa limpeza aí de raiz. Tiro essas raízes que estão aqui em cima, porque quando eu plantar, se eu deixar esse monte de raiz aqui, igual eu vou plantar ela hoje, eu não vou ficar esperando, que eu posso deixar ela fora do substrato por alguns dias, mas eu não vou deixar essa daqui, eu vou estar replantando ela hoje mesmo. Eu quero ver logo aí o desenvolvimento dela. Tem que lavar mais ali, ainda tem muito substrato aqui debaixo das raízes. Deixa eu tirar mais umas raízes. Aqui é só selar com cola instantânea e replantar. Mas se não tiver a cola instantânea, outro dia teve uma pessoa que falou comigo assim: ah, eu tirei a minha planta, estava podre. No caso, na minha não está podre. Eu tirei aí a parte podre, selei com canela e replantei. Então, a canela não vai ajudar muito aí quando a sua planta tá podre, você corta e planta no mesmo dia, vai acontecer o que? Ela pode apodrecer tudo de novo, porque a canela ela não vai impedir que a água passe. Quando você molhar, vai passar água e a sua planta que já está com problema aí de podridão, vai acabar apodrecendo de novo. Então, sele com cola instantânea quando você tiver aí problemas de podridão e aguarde alguns dias para replantar, porque às vezes mesmo a gente selando com cola, tomando todo cuidado, mesmo assim às vezes a planta está com fungo, o fungo já tomou conta da planta e a planta continua apodrecendo e aí a gente perde. Então quando você deixa fora da terra, aí você vai ter certeza que ela cicatrizou e que o fungo, você conseguiu resolver o problema do fungo. Por isso que quando tem problema de podridão, eu deixo fora da terra. E no caso de replante também eu deixo. Essa daqui que eu não vou deixar. Essa daqui eu vou plantar hoje mesmo. Mas, para você ter segurança aí, de não ter problema de podridão, você pega e deixa uma semana fora da terra. Depois você planta. É mais seguro. Aqui, ó. Prontinho. Já fiz aqui a limpeza de algumas raízes, né? Após fazer isso, você pega aqui sua cola instantânea. Espero que você não deixe faltar, porque a minha nunca falta, tá vendo? Coloco aqui, ó. Sele com cola, ó. E eu preciso arrumar um vaso. Gente, meu vaso não foi nem furado. Eu vou plantar essa muda aqui. Nem furado não foi, você acredita? Tô com um vaso ali, fui procurar uns vasos, tô precisando de uns vasos grandes. Então, aonde tiver corte, gente, ó, cola instantânea. Dessa maneira, o risco de você perder sua planta é bem menor. Selou com cola instantânea, você pode replantar. Selou com canela, aguarde pelo menos 3 a 4 dias para replantar. Tá aí, ó, selada com cola. Aqui eu não mexi, tá vendo? O fundo da raiz não mexi. E agora eu preciso arrumar um vaso. Bora ali plantar a nossa muda. Minha terra já está pronta. Olha a bagunça, gente. Olha a bagunça. E é planta, tem que molhar tudo. Tá tudo seca. Ontem eu não tive tempo de molhar essas plantas. Vou ter que fazer isso daqui a pouco. Então, aqui, ó, gente. Minha terra já está aqui. Eu tenho até que preparar outra, ó. Isso aqui é areia, casca de arroz carbonizada e carvão. Só isso. Aqui eu só faço isso, ó. Coloco aqui. Não tem segredo não, viu, gente? Não tem segredo nenhum. Deixa eu ver aqui, se já tá com altura boa. Vou dar uma suspendida aqui. Minha farinha aqui. Prontinho. Colocou aqui, ó. Só fazer isso aqui, ó. Sem segredo, sem frescura. Entendeu? Prontinho. Eu tenho mania de não gostar de planta torta. Pensa que quando eu coloco a planta torta, eu tenho que consertar. E aí, é isso aí. Deixa eu colocar aqui. Porque se os cachorros daqui pegam a minha farinha de osso, comem tudo. Então, tá aí meu replante, ó. Deixa eu levar para ali. Aqui está replantado a minha muda. Eu vou deixar ela aqui, ó, no local de meia sombra. É só fazer a rega dela aqui, ó. Deixa eu pegar o regador ali de água. Então tá aqui a planta, né?
que eu tirei a alporquia. Tá aqui a muda que eu retirei dali de alporquia. Vou deixar ela aqui também. Ela já vai ficar aqui porque ela já era cultivada aí no sol. Então ela vai continuar aqui na minha sombra, como ela já tem raiz. E aqui bate, tem um sombrite, ó. Aqui não bate o sol assim de manhã, mas à tarde é bem fresquinho aqui. Então ela vai ficar aí. E é só fazer a rega aí e tá pronto o replantio. Então é isso aí, gente. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se torne membro para ter acesso aí a vídeos exclusivos. Não se esqueça de ativar o sininho e curta o vídeo para mais dicas.